plano urbanístico, que é a segunda parte da história. Que quase ninguém, quer dizer, não se fala tanto, Não né? se fala tanto. Muito dos canais, do saneamento. Ele é muito, muito importante. Por quê? Ele faz os canais no sentido norte-sul e aí ele pensa, bom, agora falta eu pensar no outro sentido, né? O transversal, mas o longitudinal também, o leste-oeste. E aí ele faz grandes avenidas, como, por exemplo, hoje, a Avenida Afonso Pena, né? Francisco Glicério, o projeto original é do Brito, que era um corredor verde imenso. Quando você põe lá, dá um Google, planta urbana de Santos, 1910, você vai ver na planta, que é uma escala enorme, né? Acho que é 1:10.000, mas você consegue ver nitidamente que aquilo era uma grande faixa verde, porque ele já previa os parques, ele já previa os espaços públicos. E o que tem de atual, de remanescente dessa época? Essas grandes avenidas arborizadas, o que seria para a gente localizar? Afonso Pena, aquela coisa da Floriano com a Marechal, que converge na Praça da Independência. Aquele desenho, e ele tinha uma influência europeia do Haussmann, que o Haussmann rasgava as avenidas para fazer aquela, né, o estado ali forte, fazendo o desenho da cidade. Só que ele também tinha influências outras. Camilo Sitti, que já era um desenho mais humanizado, da escala do pedestre. Então, ele vai trabalhar com as duas escalas. Também, né? Então, fica, né? Essas avenidas, sobretudo Afonso Pena, o Orquidário e o Rebouças, que eram pontos, não exatamente como ele projetou, mas ficou, que inclusive é onde é a estação de tratamento de esgoto, ali no Orquidário, o Rebouças, que a gente até tinha um parquinho com aqueles tubos. Sim, vem daí? Eu lembro. Que as crianças, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Foi muito marcante aquilo. Vem todo esse desenho da tubulação vem daí. Então, ficou muita coisa. E até hoje, curiosamente, são áreas muito valorizadas, do ponto de vista imobiliário. Por quê? Porque todo mundo quer morar perto de uma área verde, de uma praça. Valoriza, né? Só que, na hora que a coisa está rolando, como você me perguntou, Thaís, eu tenho um conflito de interesses. Porque aí eu vou falar do quê? De público e privado, dessa relação, que, por natureza, é conflituosa. Né? O interesse público e o interesse privado. E aí, quando chega nessa segunda fase da planta de Santos, a Comissão de Saneamento, né, leia-se o Estado, leia-se os cafeicultores, a oligarquia, fala assim, bom, agora chega, tudo né? resolvido, veja. E aí o Saturnino fica meio sozinho nessa parada, porque já não tinha o respaldo para encarar essa segunda fase, porque a segunda fase ele vai falar do quê? Interesse público para quem não precisa comprar a terra, para quem vai usufruir. Né? O espaço público é aquele espaço que ele não tem dono, ele é de todo mundo. Né? E aí, para ele fazer aqueles projetos que ele faz na planta urbana, ele já teria que, naquela época, fazer desapropriações. E com uma terra muito mais valorizada por ele mesmo, pelo próprio projeto dele. É uma ironia, né? Mas ele traz aquela valorização e aí, quando chega na hora de implantar o resto, vamos dizer assim, né? Do projeto, grosseiramente falando, ele esbarra nesse conflito. Aí os construtores da época pressionam a Câmara e falam, não, como assim? Uma pessoa de fora vem dizer o que... E com um detalhe, que as desapropriações eram pagas pelo município. Então, o município não estava de todo errado. É sempre importante a gente ter isso em mente, né? Aliás, qualquer política pública, não existe assim, bem e mal, mocinho e bandido. Isso é uma ilusão, uma ingenuidade. As coisas vão acontecendo e você tem que ir percebendo a lógica que tem ali. Então, sim, para o município era difícil, porque a gente era explorado economicamente, teve esse feedback, mas se não tivesse vindo um Saturnino, a gente ia ficar à mercê
de um capital que ia demorar décadas e a nossa população morrendo. Nossa, que eu falo, porque aí eu falo como santista agora, né? Tem uma brincadeira que fala que todo santista é bairrista, né? Então, é mais ou menos isso. Então, era uma relação conflituosa. E aí, o Saturnino está meio sozinho já nessa segunda fase, para lidar com a Câmara e com os incorporadores imobiliários, porque aí os cafeicultores saem de cena e entram os construtores. E aí é nesse cenário que vai começar uma fase bem mais difícil, bem mais desgastante, onde ele vai ter muita resistência, ele vai encontrar muita resistência. E como é que ele conseguiu? Porque conseguiu, né? O que ele faz? Quando ele faz a planta, junto, ele já pensa em diversos dispositivos para operacionalizar o que ele projetou. Certamente que ele já previa uma resistência. Acho que não tanto quanto... Eu não esperava que fosse tão grande, mas ele já previa. Acho eu. Então, ele pensa na questão de como seriam essas desapropriações. Ele faz... E aí, eu entendo... Eu não estou falando assim... Um dia eu vou me aprofundar nessa pesquisa. Mas eu entendo que ele foi um dos precursores do direito urbanístico no Brasil, no sentido de garantir a função social da propriedade. Quando ele fala assim, eu vou fazer uma lei não para punir, eu vou fazer uma lei para garantir que o morador daquele, não o incorporador, o morador esteja resguardado. Claro, num primeiro momento, o proprietário. Porque até então nós só tínhamos leis assim, é proibido varrer a calçada do jeito tal, na hora tal. Eram leis punitivas. E aí vem o Saturnino e fala assim, não, agora eu quero fazer uma lei que vai garantir que quem mora naquele terreno vai ter isenção de IPTU se expropriar a faixa da frente, né? Que nem hoje. Por que as casas têm aquele recuo na frente? Ele previa que fosse uma faixa de alargamento das ruas para um futuro, para longo prazo, ou as servidões de passagem. Então, ele previa vários tipos de desapropriação. Uma mais imediata, que era para implantar o grosso do projeto, e depois, a longo prazo, ir se desapropriando ou expropriando aquela faixa, e naquele período, uma isenção de IPTU... uma compensação, uma compensação. E tanto que ele colocava que cada vez que a municipalidade trocasse o seu interventor, que chamava na época, né, o seu prefeito, ele deveria dizer em que momento ele ia executar a obra, para quem morasse ter um resguardo de quando que aquilo vai acontecer. Então, todos esses mecanismos que são jurídicos, ele faz em forma de lei, para aquilo ter a garantia de uma aprovação, né? Coisa que até então nunca tinha sido feito, pensado dessa maneira. Então, quando a gente fala, ele era um engenheiro sanitarista, é um pouco mais do que isso. Ele pegava a parte jurídica, ambiental, urbanística. Então, ele amarra tudo. Por isso que eu acho que quando a gente compreende esse trabalho dele, a gente tem um outro olhar, assim, sobre tudo, sobre a ocupação, sobre a política. Sim. Muito interessante, Renata. Eu acho que já é uma pesquisa super aprofundada, você falou, eu acho que eu vou aprofundar mais, né? Esperamos que sim, mas tem várias muita camadas coisa. aí pra...